Como a desaceleração da economia mundial afeta os BRICS? Foram 2 décadas de uma transformação nunca vista na história. Com esse quadro de fundo, a constatação de que os emergentes estão acelerando provoca desânimo nos europeus. Os BRICS são, afinal, compradores de mercadorias europeias destinadas a satisfazer populações numerosas e novas classes médias que melhoram de vida e aumentam o consumo, inclusive dos importados. Quando os BRICS entram em marcha lenta, a Europa perde mercado e desaparece a compensação de que tinha para a sua fraqueza. Os BRICS têm que ser um organismo de cooperação multilateral entre nossos 6 países que dê condições e dê suporte, apoio para que as nossas economias se expandam. Foram 2 décadas de uma transformação nunca vista na história. A economia europeia sofre de letargia desde a explosão da crise financeira em 2008. Em alguns casos, é mais do que letargia. Grécia, Espanha, Portugal e Itália andam para trás. Idem para a zona do euro como um todo. A França conseguiu a taxa exata de 0% de crescimento do PIB no ano passado. O Reino Unido soltou foguete no mês passado ao se surpreender, crescendo pouco mais do que 0,5% no segundo trimestre, quando esperava índice ainda pior. O país ainda produz menos do que antes da crise de 2008. Existem outros emergentes com bom desempenho. Do México à Indonésia, da Nigéria à Turquia, mas economistas avaliam que esses novos bem dotados não mostram capacidade para repetir o impacto internacional dos BRICS, que têm população e alcance externo maiores. Os BRICS deram fôlego à economia mundial abalada enquanto operavam em ritmo acelerado. Agora, reduzem o oxigênio, justamente quando a Europa tenta emergir da recessão em busca de ar. Gaddafi é o primeiro ditador árabe a ser deporto e executado por rebeldes do próprio país que só chegaram à vitória. Porém, graças à intervenção de potências ocidentais. Tanto Gaddafi quanto Saddam se inspiraram fortemente nestes exemplos de Nasser e Assad. Gaddafi e Saddam consideravam-se nacionalistas pan-arabistas, ou seja, defensores de uma nação árabe superior acima das fronteiras de diversos países. Nem sempre Gaddafi e Saddam foram vistos, inclusive, como vilões. O apresentador do Jornal da Globo, William Vac, nos mostra com mais detalhes. Foi também uma intervenção militar, a invasão americana do Iraque em 2003, que levou à queda de outro famoso ditador árabe, Saddam Hussein. Capturado perto da cidade natal e de sua tribo e, mais tarde, julgado e enforcado pelos iraquianos. Outros homens fortes do mundo árabe morreram na cama. O coronel egípcio Gamal Abdel Nasser, símbolo da resistência árabe às potências estrangeiras, principalmente ocidentais. E o ditador Hafez al-Assad, da Síria, que antes de morrer já preparara a transmissão do poder ao filho, Bashir, atual ditador do país. Hafez al-Assad fundou uma espécie de nacionalismo socialista ao redor do partido Baath, que chegou a ter grande apelo na região, embora trouxesse poucos resultados. Nós separamos algumas cenas que mostram isso. Mandela, um homem associado à paz. O movimento dele, o African National Congress, não teria sobrevivido sem dinheiro do Gaddafi. Tony Blair, então primeiro-ministro da Grã-Bretanha, onde Gaddafi, como nós já vimos em outra reportagem, mandou explodir um avião matando 270 pessoas. Blair abraçou o Gaddafi e Obama, já presidente dos Estados Unidos, cumprimenta o homem que tinha sido bombardeado por um antecessor dele, Ronald Reagan. Berlusconi chegou a assinar acordos com Gaddafi, que acabou em 2009 sendo autorizado a falar nas Nações Unidas, por uma cena daquelas que vão ficar, sem dúvida, na história. Ele simplesmente jogou fora a Carta das Nações Unidas, onde ele tinha sido convidado a falar. O que tudo isso significa, vocês se perguntam? A morte de Gaddafi, as tradições da cultura política árabe ligadas àqueles homens fortes que nós mostramos para vocês. Vamos dar uma refrescada no que é o mapa dessa região?
principalmente desses países dos quais nós falamos. O Iraque hoje é um país em grandes dificuldades de encontrar um equilíbrio nas diversas forças políticas, isso após o fim da ditadura de Saddam Hussein. Bem próximo ao Iraque, outro país importantíssimo, a Síria, berço de uma das principais culturas árabes. Às voltas agora quase com um tipo de guerra civil, mais de 2.000 mortos, segundo as Nações Unidas. Nós temos a seguir o Egito. Essa é a grande caixa de ressonância no mundo árabe pela importância que tem política e religiosa e é a maior população. Não sabemos qual vai ser o futuro da revolução no Egito. E finalmente a Líbia, um país árabe importante na África do Norte que acabou de passar por uma guerra civil e os primeiros resultados dessa guerra civil mostram uma divisão ainda mais profunda entre os líbios. E agora, o que há de comum entre esses países, que são muito diferentes entre si, na verdade? O que há de comum é a instabilidade trazida por homens fortes que pareciam inabaláveis e que, ao serem depostos, deixam atrás de si o caos, o que não é motivo algum para defendê-los. A ocupação da estrutural começou em 1960, quando o lixão foi instalado na região. Primeiro nós era lixeiro, agora não. Agora passou a ser catador, ser reciclagem, ser mais não sei o que, mas de primeiro nós era tratado aqui, era igual um cachorro. Era igual um cachorro, eles vinham e jogavam o lixo e ficava rindo de nós. Tem 2 crianças que a mãe abandonou. Eu peguei as crianças pra mim. Eu vou pra onde, senhor? Vou vender maconha? Vou vender droga? Vou fazer o quê? Assim como o agricultor Geraldo e a catadora Wanda, mais de 16 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza extrema em todo o Brasil. Esse número representa 8,5% da população brasileira. Desse total, metade são mulheres e mais de 70% negros ou pardos. Mais da metade dos que vivem na miséria tem até 19 anos. E o Nordeste é a região mais pobre do país. Lá vivem mais de 9 milhões de pessoas em situação de pobreza extrema, quase 59% do total. O Nordeste tem também o menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, de todas as regiões brasileiras. Hoje a estrutural é considerada no governo local a ocupação mais crítica do Distrito Federal. Apesar de a miséria estar concentrada no Nordeste, o Geraldo e a Wanda vivem em situação de pobreza extrema no Centro-Oeste, região onde se encontra o menor número de miseráveis, pouco mais de 550 mil pessoas. Eles são moradores da Vila Estrutural, em Brasília, distante apenas 15 quilômetros da Praça dos Três Poderes, e é do lixo que eles tiram o sustento da família. A riqueza ostensiva de Brasília contrasta com a miséria de barracos sem piso, sem água e sem luz, onde vivem milhares de pessoas de forma bastante precária. O abismo social que separa ricos e pobres em Brasília é maior do que no resto do Brasil. A renda média ultrapassa os R$ 4.500, valor 2 vezes maior do que a média nacional. Mas para 1/3 das famílias em situação de pobreza extrema, o Bolsa Família é a única fonte de renda. Regiões de Brasília, como o Lago Sul, têm desenvolvimento maior do que alguns países europeus. Ao mesmo tempo, em lugares como a Estrutural e o Varjão, o IDH equivale aos dos países da África. Nesses locais, falta de tudo. As pessoas de lá não têm seus direitos básicos garantidos. Direitos humanos é a moradia digna, é a alimentação, o direito à educação, à saúde, os direitos sociais de um modo geral, o direito à liberdade de expressão, de organização, liberdade religiosa, de não ser discriminado, de não estar sujeito à violência. É uma situação absurda, inimaginável na capital da República, você assistir cenas como aquelas de caminhões chegarem com lixo, né, orgânico misturado com lixo reciclável, material reciclável, jogar ali e aquela quantidade de pessoas avançarem sobre o lixo
para tirar dele aquilo que eles possam depois vender. A gente sabe da urgência da comunidade lá da cidade estrutural, porque todo histórico da vila estrutural é um histórico de luta das pessoas pela sobrevivência. A ocupação da estrutural começou ainda nos anos 1960, quando o lixão foi instalado na região. Eu vim para o estrutural foi em 63. Naquele tempo mesmo que eu comecei a ter família, era muito difícil a vida aqui, porque eu tinha que estar trabalhando lá e no mesmo momento eu tinha que estar aqui para poder olhar os filhos. Hoje, a estrutural é considerada pelo governo local a ocupação mais crítica do Distrito Federal. Vivem lá cerca de 40 mil pessoas e mais de 1.800 moradores são catadores registrados para trabalhar no lixão.